Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos, com as amadas irmãs, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite estar meditando com os irmãos um texto às nossas vidas, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 22, o versículo 8, que diz: Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias o entregou a Safã, que o leu. E o capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: Então o rei deu ordem, e todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu ao templo do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança, que se achou no templo do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para o seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras da aliança, escrito naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança. Que o Espírito Santo ele aplique essa palavra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto ele é um texto que nos dá justamente uma orientação muito grande em nossas vidas. Ele fala de uma grande reforma que um jovem ele fez na história de Judá, chamado Josias. Ele assume o reinado com 8 anos e com 26 anos ele faz uma das maiores reformas na história de Judá. Ele vinha de uma sucessão terrível de um rei maligno. E essa história fala justamente dessa sucessão. Ele fala justamente de um jovem que, quando ele assume, ele pega um povo prostrado, um povo que havia abandonado as leis do Senhor, a palavra do nosso Deus. Você vê que ele vem a história de um rei chamado Manassés. Esse rei, que foi um rei maligno, ele destruiu uma história de Israel, ele destruiu uma geração de Israel da maneira que ele fez. Mas ele é interessante que esse texto fala que Ilquias encontrou o livro da lei no templo do Senhor. Ele encontrou dentro do templo do Senhor. A palavra estava perdida dentro do templo. Ou seja, a palavra ela havia se perdido no próprio templo. No lugar que ela devia ser conservada, no lugar onde ela devia ser pregada, devia ser ensinada, ela foi esquecida, negligenciada e foi perdida, abandonada. E eu queria falar para você isso nessa noite. Que muitas vezes nós abandonamos essa palavra. Vamos colocar nós, porque geralmente, irmãos, nós colocamos muitas vezes essa palavra em segundo lugar. E nós precisamos resgatar a centralidade dessa palavra no nosso coração, em nossas vidas, a importância que ela tem nas nossas vidas, esse livro. Essa palavra que é a Bíblia, esses 66 livros, a importância que ele tem para nossas vidas. E o tema que eu queria nessa noite falar para os irmãos é o reencontro com a palavra. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é aprendendo com a história. Nós estamos vivendo aí em nosso país, irmãos, uma situação terrível desse coronavírus. Nós vimos que a Itália ela não aprendeu com aquilo que aconteceu na China. Nós vimos que outros países não aprenderam com o que aconteceu na Itália. O Brasil não precisa cometer o mesmo erro que a Itália cometeu, onde morreu milhares e milhares de pessoas e ainda tem morrido. Nós vimos essa semana 600 pessoas morreram num dia. Espanha. A gente não precisa cometer o mesmo erro que as pessoas cometeram, para a gente ver, irmãos, que para a gente acertar, não. Josias nos dá um ensinamento muito grande. Um menino, um jovem de 26 anos, quando se foi lido a palavra, quando o sumo sacerdote leu a palavra para ele, o livro da lei, ele rasga as suas vestes, ele entra em confronto com a palavra, vê o quanto eles estavam errados, estavam fora da direção do Senhor. Ele rasga suas vestes
ele manda buscar uma profetisa para dar uma resposta sobre a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, muitos erros são cometidos porque a palavra é abandonada, não é obedecida. Hoje nós obedecemos o nosso líder, obedecer assim entre aspas, que nos convocou para nós fazermos aí um dia de jejum em prol da nossa nação. E quantos líderes, quantas igrejas, quantos homens de Deus fizeram isso. E nós fizemos isso também. Aceitamos essa convocação como patriotas, e como patriotas, homens de Deus, mulheres de Deus, nós aceitamos isso, fizemos isso para a glória do nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala na carta de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que nós somos templo do Espírito Santo. E dessa forma, de uma maneira similar, eu entendo que aquele momento da história de Judá nos serve como um alerta. O que Judá passou é um alerta para nós. O que esse jovem ele fez no passado é um alerta para nossas vidas hoje. O que está acontecendo, nós estamos dentro do nosso lar hoje. Nós estamos dentro da nossa igreja física, denominacional. Estamos naquela igreja que somos nós. Aquela igreja que Cristo separou para ele, que ele edificou justamente. Nós somos a edificação da igreja do Senhor. A igreja não se limita diante de um templo de 4 paredes. E nós estamos vivenciando isso. E agora nós temos que voltar para a palavra, para que quando nos encontrarmos com essa palavra, nós voltarmos realmente revestidos para dentro de nossas igrejas e falar desse poder do nosso Senhor. Da mesma maneira como o livro da lei se perdeu no templo, por vezes perdemos a palavra dentro de nossos corações. Da mesma forma que essa palavra, esse livro foi perdido dentro do templo, às vezes essa palavra se perde dentro dos nossos corações. E muitas vezes a perdemos em meio a inúmeras tralhas, entulhos que acumulamos em nossa própria alma. Nós vamos entulhando muitas coisas, acumulando muitas tralhas em nossos corações. E nós nos perdemos dessa palavra. Pouco a pouco vamos deixando a palavra em quartos mais antigos e menos utilizados, a ponto de não encontrarmos mais a palavra do Senhor. Ela vai ficando em quartos antigos. A gente não mais visita mais aquele quarto, ela vai ficando abandonada. Então a primeira coisa, irmãos, é reencontrar com a palavra, como Josias. Eles encontraram no templo. E a segunda coisa que eu quero falar para nós nessa noite, que é o tema dessa mensagem, o reencontro com a palavra. O reinado de Josias ele foi marcado por um grande avivamento, pois um dia em um templo abandonado, o livro da lei ele foi resgatado. Eu não sei como está o seu templo, se ele está abandonado, mas resgata nessa noite essa palavra no seu templo. Entra nesse quartinho abandonado e traz de volta novamente essa palavra. Traz de volta a centralidade dela para a sua vida. A reforma que o rei implementou naqueles dias está baseada inteiramente no reencontro com a palavra e a obediência. É um reencontro e na obediência com essa palavra. Como servos também necessitamos de uma reforma. Não de uma reforma exterior somente, mas de uma reforma interior. Nós vemos quantas pessoas andam de qualquer maneira, se vestem de qualquer maneira. Eu não sou de uma maneira rigoroso com vestimentas. Mas nós chegamos a um ponto em que tem coisas que elas fogem do controle. E nós vemos que nós precisamos, irmão, nos reencontrar, nos renovar de uma forma exterior. Quantas vestimentas indecentes nós temos visto. Quantas vestimentas as pessoas às vezes usam em que não agradam ao nosso Senhor. E quero dizer para você nessa noite, irmãos, precisamos dessas duas reformas importantes, a exterior e a interior. Nós sermos transformados pelo poder de Deus, voltarmos à centralidade da palavra do Senhor. Entenda bem, irmãos. Eu entendo que não é a vestimenta que salva, mas uma vestimenta, uma pessoa que quando ela se veste de uma forma tão decente, o teu espírito ele se agrada disso. E outra coisa eu quero dizer nessa conclusão dessa palavra nessa noite, irmãos. Eu convido você hoje mesmo
a caminhar, a esquadrinhar sua alma e a buscar nela a palavra do Senhor. Faça nessa noite uma avaliação, esquadrinhe sua alma. Faça nessa noite, irmãos, uma introspectiva. Penetra nessa noite lá no teu coração, tua alma. Avalie a tua alma nessa noite. Convido você a revisitar os antigos cômodos, a revirar as antigas gavetas. Visita aqueles antigos cômodos abandonados, aquelas antigas gavetas, e tira tudo que é tralha, meus queridos. Tudo que não te pertence, não pertence ao Senhor, não agrada ao Senhor. Tira tudo aquelas tralhas do teu coração, da tua alma. E se posicione nessa noite como homem, como mulher de Deus, fortalecida em Cristo Jesus. Nós vivemos hoje um momento trágico em nossa história já falei para os irmãos, de 40 milhões de pessoas afastadas da igreja, desviadas, 4 milhões de desigrejados, aqueles que não querem estar dentro dos templos, aqueles que não querem estar dentro dos portais de Jerusalém, em que decidiram ser uma igreja orgânica, pregando o evangelho fora dos portais. É importante isso, pregar o evangelho fora dos portais, ensinar fora dos portais de Jerusalém. Mas precisamos ter uma cobertura espiritual. E muitas vezes pessoas têm abandonado. Às vezes a culpa não é dela, a culpa é de uma liderança que justamente abandonaram o livro da lei. Já não praticam mais o livro da lei. Precisamos que nossos líderes eles retornem para o livro da lei, retornem para a palavra do Senhor, retornem para a presença e para a unção do Espírito Santo. Necessitamos urgentemente reencontrar o zelo e o amor pela palavra que antes vivenciávamos. Precisamos urgentemente, meus irmãos, reencontrar o zelo, principalmente, o amor pela palavra que antes nós vivenciávamos. A igreja tem perdido isso, esse zelo, esse amor pela palavra do Senhor. Necessitamos jogar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor e levar novamente a palavra para o salão principal. Preste atenção nisso. Precisamos nessa noite, irmãos, jogar fora tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor, nosso Deus. E tirar essa palavra daqueles quartinhos, daquele quartinho que nós tínhamos e trazê-lo para o salão principal, irmãos. Tirá-la da sala de espera. Muitas vezes essa palavra está na sala de espera, não está no salão principal. Coloca essa palavra no salão principal, que é ali que é o lugar dela justamente, irmão, o lugar dela de honra. A palavra não é um lugar de espera, nem um quartinho, mas é no salão principal que ela tem que estar, para que todos possam ouvi-la e praticá-la. Reencontrar a palavra implica obediência, e essa obediência produzirá necessariamente uma verdadeira reforma em nossa caminhada missionária. Hoje, irmãos, milhares e milhares, irmãos, de líderes, sem dizer milhões, que eu não sei se chega a milhões, mas vou falar milhares e milhares de líderes evangélicos, de homens de Deus, mulheres de Deus, obedeceram o convite do nosso presidente a nós estarmos jejuando. A nós estamos, irmão, realmente jejuando em prol de uma nação. Irmãos, e por que nós não fazemos um movimento desse? De jejum em prol, irmãos, dessas 40 milhões de pessoas afastadas, desses 4 milhões de pessoas, irmãos, que estão vivendo fora dos portais de Jerusalém, em que justamente, irmãos, eles ouvem a palavra, eles aprendem o ensino da palavra, mas onde é que está a unção? Onde é que está o poder? Onde é que estão os milagres? Onde é que está o avivamento? Avivamento só se tem dentro dos portais de Jerusalém. É debaixo da unção do poder do nosso Deus. É ali que existe justamente o avivamento. E para encerrar, meus queridos, nessa noite, a história de Israel foi transformada por aquele reencontro. E sei que a nossa também ela será. A nossa história tem que ser transformada por esse reencontro com a palavra, com esse reencontro com o poder de Deus, com esse reencontro com o Espírito Santo em nossas vidas.
Que nessa noite a palavra de Deus possa ser reencontrada no teu coração. Que você possa justamente olhar para o passado e possa justamente ver o quanto é necessário estar na presença de Deus hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo renove a sua vida, renove a sua alma, renove a sua casa, renove a sua família. Que Ele possa curar a tua alma de toda dor, de toda enfermidade. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Quero abençoar essa família nesse momento, esse lar. Meu Deus, que não está nesse momento no teu templo, na sua denominação, mas está dentro do seu lar, e eles são agora o templo, Pai Celestial. Eu quero pedir que através dessa palavra lida e explicada, explanada nessa noite, ó Deus, o teu Espírito possa trazer a consciência desse ouvinte, nesse momento, ó Deus eterno, a necessidade, meu Deus, de reencontrar com a tua palavra, que eles são o templo do teu Espírito Santo, que eles possam agora vasculhar justamente as gavetas, esses cômodos vazios, ó Deus eterno, onde a tua palavra foi abandonada, e tirar todo o entulho, toda a tralha, meu Deus, que impede, meu Deus, do teu Espírito Santo agir, dessa palavra crescer e frutificar nas suas almas, ó Deus. Cura de toda enfermidade física, emocional, espiritual, meu Deus eterno. Renova pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo essa família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.